Olá, amantes de histórias que tocam a alma e aceleram o coração. Sejam bem-vindos ao Contos de Galopes. Hoje, vamos mergulhar em uma lenda viva, um conto de prepotência e humildade, força bruta e a mais pura inocência. Preparem-se para conhecer o segredo por trás do cavalo mais indomável de todos os tempos. No centro desta trama, um milionário arrogante, um cavalo lendário e um desafio que parecia impossível. Mas o que ninguém esperava era a reviravolta que estava por vir, uma reviravolta que envolveria um idoso, um mistério do passado e uma criança com um coração puro. Fiquem conosco, cada segundo vale a pena. No coração da rica e exuberante região de pastagens sem fim, erguia-se o magnífico Aras, Império Dourado. Um local de beleza estonteante, com cavalos de linhagem pura e estábulos que mais pareciam palácios. Era o império pessoal de Victor, o inabalável Costa. Victor Costa era um magnata do agronegócio, cuja fortuna era tão vasta quanto sua autoconfiança. Ele colecionava arte, terras e, acima de tudo, desafios. Sua fama de inabalável não vinha apenas de seus negócios, mas de sua convicção de que tudo podia ser dominado, inclusive a natureza. O ponto culminante de seu orgulho era um puro sangue majestoso, de pelagem tão escura quanto a noite, conhecido como Relâmpago Negro. O nome era uma homenagem à sua velocidade e à sua natureza selvagem, imprevisível e, para muitos, verdadeiramente indomável. Relâmpago Negro era uma criatura de beleza estonteante, mas com um temperamento feroz que o tornava uma lenda entre os criadores de cavalos. Ninguém, absolutamente ninguém, havia conseguido montá-lo sem ser derrubado em segundos, muitas vezes com consequências graves. Seus olhos, de um brilho intenso e selvagem, pareciam desafiar qualquer um que ousasse se aproximar com a intenção de dominá-lo. O Aras Império Dourado gastara fortunas com os melhores treinadores, mas todos fracassaram diante da fúria incontrolável de Relâmpago Negro. Victor Costa, em sua arrogância, via isso não como um fracasso, mas como uma prova da singularidade de seu cavalo. Ele não é indomável, ele é único, costumava bradar. E para provar seu ponto, lançou um desafio que ecoou por todo o país. Quem conseguir domar Relâmpago Negro, ele anunciou em um evento suntuoso, ganhará $1 milhão e terá meu respeito eterno. Mas avisem, é uma aposta onde a maior parte da fortuna será para quem falhar. A multidão ficou em alvoroço. O desafio era tentador, mas o risco era enorme. Os acidentes com Relâmpago Negro eram famosos. Ninguém ousava se apresentar, pois a aposta não era apenas de dinheiro, mas da própria integridade física e talvez da vida. O silêncio pairou pesado no ar. Os cavaleiros mais corajosos do país ponderaram e recuaram. A fama do cavalo era maior do que qualquer recompensa. Relâmpago Negro era uma força da natureza, uma tempestade em forma de cavalo. E Victor Costa se deleitava com a reputação de seu animal. Ele via seu cavalo como uma extensão de seu próprio poder, uma criatura que refletia sua invulnerabilidade e domínio. A cada tentativa fracassada, seu sorriso aumentava, e a convicção de que Relâmpago Negro era verdadeiramente indomável se enraizava ainda mais em sua mente. Os murmúrios sobre a maldição do cavalo se espalhavam, e a arena onde Victor Costa havia feito o anúncio se esvaziava lentamente, deixando-o cercado apenas por seu orgulho. Mas o destino, meus amigos, é um roteirista muito peculiar e inesperado. Mal sabia Victor que, longe dos holofotes e da pompa de seu Aras, um fio invisível já estava se tecendo, conectando o passado esquecido do cavalo a um futuro que ninguém poderia prever. O que parecia ser o auge de sua prepotência estava prestes a ruir.
A lenda de Relâmpago Negro não era apenas sobre sua ferocidade, mas sobre um segredo guardado em seu coração selvagem. Um segredo que apenas a inocência de uma criança e a sabedoria de um ancião seriam capazes de desvendar. Dias depois do desafio ser lançado, quando as esperanças de Victor Costa de ver alguém tentar já haviam diminuído, uma figura inesperada surgiu nos portões do Haras Império Dourado. Era um homem de idade avançada, com passos lentos, mas firmes. Seu nome era Mestre Elias, e seus 70 anos pesavam não em fraqueza, mas em uma sabedoria que parecia emanar de cada ruga em seu rosto e de cada fibra de seu corpo. Ele vestia roupas simples, puídas pelo tempo, mas seus olhos brilhavam com uma serenidade incomum. Os seguranças do Haras, acostumados com a opulência e o luxo, olharam para Mestre Elias com desconfiança. Um homem tão modesto no meio de tamanha ostentação parecia deslocado, quase uma aberração. Perguntaram-lhe o que ele queria. Eu ouvi falar do desafio, disse Mestre Elias com uma voz calma e ressonante que surpreendeu os guardas. Gostaria de tentar domar o Relâmpago Negro. Os seguranças trocaram olhares de divertimento e descrença. Levaram-no à presença de Victor Costa, que estava desfrutando de seu café da manhã na varanda, observando seus cavalos. Ao ver Mestre Elias, Victor franziu o senho, confuso e tanto irritado com a audácia do idoso. "O que este homem quer?" perguntou Victor, seu tom carregado de impaciência. Um dos seguranças explicou o motivo da visita. Victor Costa explodiu em uma gargalhada ruidosa que ecoou pelos jardins. Um idoso de 70 anos para domar Relâmpago Negro? Isso é uma piada de mau gosto, não é? Victor disse entre risadas, sua voz cheia de desdém. Ele gesticulou para que Mestre Elias fosse retirado dali imediatamente. Mestre Elias, no entanto, permaneceu inabalável, seu olhar fixo em Victor Costa. "Senhor Costa", disse ele com a mesma calma, "a força de um homem não está nos seus músculos, mas na sua alma. E a alma de um cavalo, ela responde à verdade." A seriedade de Elias fez com que Victor parasse de rir. Uma pontada de curiosidade, misturada com uma pontada de irritação, o atingiu. "Verdade, é? E o que você saberia sobre a verdade de um cavalo, velho?" Victor zombou, cruzando os braços. "Eu sei que Relâmpago Negro não é indomável", respondeu Elias, seu olhar desviando para o piquete onde o cavalo estava, pastando sozinho, com uma aura de solidão ao redor dele. "Ele está apenas esperando." A palavra "esperando" ecoou na mente de Victor. Ele havia construído sua fama em cima da ideia de que o cavalo era uma fera selvagem, uma força da natureza que ninguém podia controlar. A sugestão de que havia algo mais desarmou-o por um instante. "Muito bem, velho", disse Victor, um sorriso cínico voltando aos seus lábios. "Ainda que seja uma loucura, eu lhe darei sua chance. Mas não me culpe se o Relâmpago Negro o enviar para o hospital. É uma aposta com a vida." Mestre Elias apenas assentiu, sem qualquer sinal de medo ou hesitação. Era como se ele já soubesse o desfecho, como se a cena que estava prestes a se desenrolar já vivesse em sua mente, completa e serena. A notícia da ousadia do idoso se espalhou como um raio. Funcionários, vizinhos e curiosos começaram a se aglomerar nas cercanias do Haras. Ninguém queria perder o espetáculo, a tentativa de um idoso em domar o lendário Relâmpago Negro. As apostas corriam soltas, a maioria a favor da invencibilidade do cavalo. Apenas alguns poucos, talvez tocados pela aura de Mestre Elias, ousaram duvidar do óbvio. Mas a maioria esperava uma demonstração de força bruta, a repetição do que sempre acontecia. Victor Costa preparou a arena principal, observando tudo com um ar de superioridade. Ele esperava uma rápida e humilhante derrota para o velho, o que apenas solidificaria sua crença na supremacia de seu cavalo.
Mas mestre Elias não era um cavaleiro comum, nem um domador de cavalos no sentido tradicional. Sua abordagem transcendia técnicas e força. Ele carregava consigo uma sabedoria ancestral, um dom para ouvir não com os ouvidos, mas com o coração. Quando o mestre Elias entrou na vasta arena, o silêncio se fez completo. Relâmpago Negro, que estava agitado no fundo do cercado, relinchou, bateu as patas no chão e empinou, como se advertisse o idoso de sua fúria iminente. Mas mestre Elias não recuou. Ele caminhou devagar, com uma calma impressionante em direção ao cavalo. Não havia chicote em suas mãos, nem rédeas. Apenas suas mãos vazias e um olhar que parecia penetrar a alma da fera. Relâmpago Negro começou a rodar. O idoso, relinchando e mostrando os dentes, pronto para atacar. A multidão prendeu a respiração, esperando o inevitável. Victor Costa observava com um sorriso presunçoso, pronto para o "eu avisei". Então, mestre Elias fez algo inesperado. Ele se sentou no chão de areia, bem no centro da arena, de costas para o cavalo. Ele não olhou para Relâmpago Negro. Ele simplesmente respirou fundo e fechou os olhos. A plateia murmurou confusa. Victor Costa franziu a testa sem entender a tática. Relâmpago Negro, pego de surpresa, parou de rodar. O cavalo, que antes estava em fúria, parecia agora curioso. Ele inclinou a cabeça, observando o idoso. Mestre Elias começou a entoar uma melodia suave, quase um murmúrio, tão baixo que mal podia ser ouvido. Era uma canção antiga que falava de campos verdes, de riachos e da brisa suave. Uma canção de paz e segurança. Lentamente, hesitante, Relâmpago Negro começou a se aproximar do idoso. Ele cheirou o ar, confuso, mas atraído pela melodia e pela calma que emanava de Elias. Cada passo do cavalo era cauteloso, sua selvageria gradualmente substituída por uma estranha curiosidade. Quando Relâmpago Negro estava a poucos metros, Elias abriu os olhos lentamente. Não havia medo neles, apenas uma compreensão profunda. Ele estendeu a mão devagar, sem tocar, apenas oferecendo sua palma aberta. O cavalo hesitou, seus olhos grandes e negros fixos na mão estendida. Ele parecia travar uma batalha interna entre a fúria que o consumia e uma memória distante que a melodia de Elias estava começando a despertar. Finalmente, com um suspiro que parecia vir das profundezas de sua alma, Relâmpago Negro tocou o nariz na palma da mão de Elias. Não houve ataque, não houve relincho de fúria, apenas um toque, suave, quase um pedido. A multidão soltou um murmúrio coletivo de espanto. Victor Costa, que havia se levantado, agora observava a cena com a boca entreaberta, seu sorriso cínico substituído por uma expressão de choque total. Era algo. Elias então se levantou, ainda mantendo a mão na face do cavalo, e começou a sussurrar palavras que ninguém mais podia ouvir, palavras de conforto, de compreensão, de um passado que Relâmpago Negro parecia ter esquecido. O cavalo encostou a cabeça no ombro de Elias, uma cena de intimidade que parecia impossível para um animal tão indomável. Aquele não era o Relâmpago Negro que todos conheciam. A fera havia se transformado em uma criatura dócil e submissa. Mestre Elias pegou uma corda fina e, com um movimento quase imperceptível, colocou-a no pescoço do cavalo. Relâmpago Negro o seguiu. Não havia resistência, apenas uma confiança, completa. A doma parecia completa, mas era apenas o começo. O segredo de Elias não era a força, mas a conexão. Ele havia acessado algo mais profundo, algo que o dinheiro de Victor Costa nunca poderia comprar: a alma do cavalo. Mas o verdadeiro mistério de Relâmpago Negro ainda estava por ser revelado. Apesar da aparente vitória de Elias, a multidão ainda estava em choque. Victor Costa, em sua surpresa, ainda tentava entender o que havia acontecido.
Relâmpago Negro parecia dócil, mas seria uma mudança permanente. Mestre Elias pediu para ter alguns dias a sós com o cavalo, longe dos olhares curiosos. Victor, ainda atordoado, concedeu o pedido. A cada dia que passava, Relâmpago Negro se transformava de fera para um animal gentil e obediente. Mas Elias percebia que ainda havia uma sombra nos olhos do cavalo, um resquício de tristeza que nenhuma doma comum poderia curar. Ele sabia que a violência de Relâmpago Negro não era inata, mas uma reação a um trauma profundo e antigo. Através de seus sussurros e da calma, Elias começou a ler a história de Relâmpago Negro. Ele percebeu que a indomabilidade do cavalo não era de raiva, mas de dor. A dor de uma perda, de um abandono que havia marcado sua alma de forma indelével. Relâmpago Negro, quando potrinho, não era o demônio que se tornou. Ele era um filhote meigo que tinha uma conexão especial com uma pequena criança. Uma menina de não mais que 6 anos que o chamava de Sombra. A menina, chamada Luna, era filha de um simples trabalhador da fazenda onde Relâmpago Negro havia nascido. Ela passava horas com o potrinho, cantando para ele, brincando e compartilhando seus segredos mais íntimos. Sombra e Luna eram inseparáveis. O pequeno cavalo seguia a menina para todos os lados, seu olhar de devoção fixo nela. Luna era o seu porto seguro, a única que conseguia acalmar seus medos e trazer alegria ao seu jovem coração. Mas então a tragédia. A fazenda onde viviam enfrentou dificuldades financeiras. Para evitar a falência, os proprietários foram forçados a vender seus melhores animais. E Sombra, o promissor potrinho puro sangue, foi um deles. Luna, com seus poucos anos, não compreendia. Ela chorou, implorou, mas Sombra foi levado embora em um caminhão para um destino desconhecido. A separação foi abrupta e dolorosa, especialmente para o pequeno cavalo. Relâmpago Negro, então Sombra, nunca mais foi o mesmo. O trauma da separação de Luna de sua primeira e mais profunda conexão o transformou. Ele se tornou arisco, desconfiado, e sua doçura se transformou em fúria. Sua indomabilidade não era maldade, mas uma barreira que ele havia construído para proteger seu coração quebrado. Cada tentativa de doma, cada rédea apertada, só reforçava seu medo e sua desconfiança nos humanos. Mestre Elias, através de sua profunda sensibilidade, sentiu a presença de Luna na memória do cavalo. Ele compreendeu que a chave para a verdadeira cura de Relâmpago Negro não estava em suas mãos, mas no passado, e na pequena menina que o cavalo tanto amava. Ele sabia que a fortuna de Victor Costa não poderia comprar a paz que Relâmpago Negro precisava. A resposta não estava no dinheiro, mas em um reencontro, em uma ponte de carinho e afeto que o tempo e a distância haviam rompido. Mestre Elias sabia que para curar a alma de Relâmpago Negro, ele precisava encontrar Luna. Era um tiro no escuro, mas a sabedoria do velho lhe dizia que era o único caminho para a verdadeira redenção do majestoso animal. Com essa revelação, Mestre Elias procurou Victor Costa. O milionário, ainda pasmo com a calmaria de Relâmpago Negro, ouviu o idoso com um misto de curiosidade e ceticismo. Elias narrou a história da menina Luna e do trauma do cavalo. Victor Costa, acostumado a lidar com números e bens, achou a história sentimental e fantasiosa. Está me dizendo que a solução para meu cavalo indomável é uma história de criança? Ele questionou com um tom de zombaria. Mestre Elias, com sua usual calma, respondeu: Senhor Costa, o coração de um animal é mais complexo que qualquer transação financeira. Relâmpago Negro não precisa de um domador, mas de sua alma. De volta, e só Luna pode trazê-la. Convencido pela estranha persistência de Elias e talvez pela sua própria curiosidade em ver o que mais o velho faria,
Victor Costa relutantemente concordou em ajudar a procurar a menina. A tarefa, no entanto, seria hercúlea. Anos haviam se passado. A fazenda original havia mudado de proprietário e a família de Luna havia se mudado sem deixar rastros. Victor Costa usou seus vastos recursos para iniciar uma busca que parecia impossível, mobilizando detetives e informantes. Após semanas de investigação, uma pista surgiu. A família de Luna havia se mudado para uma pequena cidade no interior, onde seu pai havia encontrado trabalho. Luna, agora uma adolescente, levava uma vida simples e humilde. Victor Costa, Mestre Elias e uma pequena equipe se dirigiram à cidade. A cena era quase surreal. O magnata em seu carro de luxo, acompanhado do idoso sábio, em busca de uma adolescente que ninguém sabia quem era. Eles encontraram Luna trabalhando em uma pequena floricultura, seus olhos ainda carregando a doçura da infância, mas também uma melancolia. A vida não havia sido fácil, e a lembrança de Sombra ainda era uma ferida aberta em seu coração. Mestre Elias se aproximou dela primeiro, com sua voz suave. Ele contou a história de Relâmpago Negro, do cavalo indomável, e da tristeza que ele sentia. Luna, em um primeiro momento, não acreditou. Era seu Sombra, um cavalo famoso, mas Elias, com uma sabedoria que transcendia o tempo, tocou em pontos que só Luna e Sombra conheceriam. A mancha branca em forma de estrela na testa do cavalo, o medo dele de trovões e a melodia que Luna costumava cantar para ele. Lágrimas escorreram pelo rosto de Luna. Era verdade. Seu amado Sombra estava vivo e ele precisava dela. Sem hesitar, ela concordou em ir ao Haras, Império Dourado, ansiosa e com o coração batendo forte de esperança e medo. Victor Costa observava a cena, seu orgulho se dissolvendo em uma pontada, de algo que parecia emoção. Ele, o homem que sempre controlara tudo, estava agora à mercê de uma história de laços quebrados e curados. A viagem de volta ao Haras foi silenciosa, mas carregada de expectativa. Luna mal podia conter a emoção. Mestre Elias sorria suavemente, sabendo que estava prestes a testemunhar um milagre, não de doma, mas de amor puro. Chegou o dia do reencontro, um dia que mudaria não só a vida de Luna e de Relâmpago Negro, mas também a perspectiva do próprio Victor Costa sobre o poder do dinheiro e dos sentimentos mais profundos. Na arena principal, Mestre Elias já estava com Relâmpago Negro, que, embora calmo com o idoso, ainda demonstrava uma certa inquietação. O cavalo parecia sentir que algo grande estava para acontecer. A multidão, que havia se aglomerado novamente, observava a cena com uma mistura de expectativa e curiosidade. Victor Costa estava ao lado de Elias, sua postura menos arrogante, mais contemplativa. Então Luna entrou na arena. A menina estava nervosa, mas seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa. Relâmpago Negro ergueu a cabeça. Ele parou, suas narinas dilatadas, farejando o ar, um reconhecimento primal percorrendo seu corpo. Luna, com a voz embargada, começou a cantar a melodia que costumava entoar para a Sombra quando ele era um potrinho. A mesma canção que Elias havia sussurrado para ele. Era uma canção de ninar, de amor e de proteção. O efeito foi instantâneo e avassalador. Relâmpago Negro estremeceu. Seus olhos se arregalaram, fixos em Luna. Ele começou a avançar, não com fúria, mas com uma urgência quase desesperada, como se quisesse preencher um vazio de anos. A cada passo que Luna dava em sua direção, o cavalo respondia com um relincho suave, quase um choro. A fera indomável estava se desfazendo diante dos olhos de todos, revelando um coração quebrado que ansiava por ser curado. Quando Luna e Relâmpago Negro finalmente se encontraram no centro da arena, a menina envolveu o pescoço do cavalo com seus braços.
Relâmpago Negro abaixou a cabeça, aninhando-a no ombro de Luna como fazia em sua infância. Lágrimas escorriam pelo rosto de Luna, enquanto ela acariciava a crina do cavalo. Relâmpago Negro, antes temido, agora parecia o mais dócil dos animais, emitindo um suspiro profundo e relaxado, como se uma montanha tivesse sido tirada de seus ombros. A plateia estava em silêncio absoluto. Muitos tinham lágrimas nos olhos. Victor Costa, o homem que havia apostado milhões, estava completamente sem palavras. Ele viu não um cavalo domado, mas um reencontro de almas, uma cura para um trauma profundo. O cavalo, agora sombra novamente. Para Luna, esfregou o focinho na mão dela, buscando o carinho familiar. A conexão era palpável. Uma energia que preenchia a arena e silenciava até mesmo os mais céticos. Victor Costa caminhou lentamente até eles. Ele observou a cena com uma emoção que nunca havia experimentado antes. Sua arrogância havia sido substituída por uma profunda admiração e um inesperado senso de humildade. Ele se ajoelhou diante de Luna e do cavalo, um gesto que ninguém jamais esperaria do inabalável Victor Costa. Ele tocou suavemente o nariz de Relâmpago Negro, sentindo a docilidade do animal. Mestre Elias estava certo, disse Victor, sua voz embargada. Não era sobre força, era sobre amor. Eu subestimei a profundidade do laço entre um animal e uma criança, e paguei um preço alto por isso. O desfecho, porém, ainda guardava a maior das surpresas, aquela que emocionaria a todos. Mestre Elias, com um sorriso gentil, colocou a mão no ombro de Victor Costa e de Luna. Senhor Costa, Luna, começou Elias, sua voz calma e carregada de significado. Há mais nesta história do que apenas o reencontro de um cavalo e uma menina. Há um laço ainda mais profundo que une a mim e a este cavalo. A multidão e Victor Costa olharam para Elias curiosos. O idoso fez uma pausa dramática e então revelou: Eu fui o treinador da mãe de Relâmpago Negro há muitos anos. E eu conheci Sombra quando ele era apenas um potrinho. E sua mãe havia falecido. Fui eu quem, naquela época, percebendo a tristeza do órfão, incentivou Luna, então uma criança, a se aproximar dele, a dar-lhe o amor e a atenção que sua mãe não podia mais dar. Elias continuou: A canção que Luna canta, eu a ensinei a ela. A revelação chocou Victor Costa e a todos os presentes. Mestre Elias não era apenas um homem sábio. Ele era parte da história de Relâmpago Negro desde o início, um guardião silencioso de seu passado. A emoção tomou conta de Luna. Ela abraçou Mestre Elias com força, percebendo que a vida havia traçado um círculo perfeito. O idoso havia sido a ponte, não só entre ela e Sombra, mas entre seu passado e seu presente. Victor Costa, por sua vez, estava profundamente comovido. O homem que havia se orgulhado de sua riqueza e poder, agora percebia que havia algo muito mais valioso que o dinheiro, a conexão humana e animal. Com os olhos marejados, Victor Costa tomou uma decisão que pegou todos de surpresa. Uma decisão que ele jamais esperaria tomar. Luna, disse ele, sua voz tremendo de emoção. $1 milhão é seu, claro. Mas não é tudo. Este cavalo, Relâmpago Negro, ele não é meu, ele é seu, Luna. Ele sempre foi seu Sombra. Eu o devolvo a você e a Mestre Elias. Ele precisa da alma de vocês mais do que de qualquer luxo que eu possa oferecer. A notícia de que o cavalo mais valioso do Aras de Victor Costa estava sendo doado a uma jovem humilde e a um idoso desconhecido se espalhou como um incêndio. A multidão irrompeu em aplausos e lágrimas de emoção. Luna, em choque, abraçou Sombra com força, suas lágrimas de alegria lavando a dor de anos de saudade. Ela nunca imaginou que um dia seu amado cavalo voltaria para ela, e de uma forma tão milagrosa. Mestre Elias, com sua sabedoria, apenas sorriu.
Ele sabia que o verdadeiro prêmio não era o dinheiro ou a fama, mas a cura de uma alma e a reunificação de um laço inquebrável. Victor Costa, por sua vez, sentiu um peso sair de seus ombros. Aquele ato de desapego e generosidade trouxe-lhe uma paz que toda a sua fortuna nunca havia conseguido comprar. Ele se tornou um homem diferente. A história do milionário que perdeu uma aposta para um idoso e doou seu cavalo indomável a uma criança se tornou uma lenda moderna, um conto de redenção e da verdadeira natureza do amor e da conexão. Victor Costa, de O Inabalável, passou a ser conhecido como o benfeitor. Sua arrogância se transformou em humildade e ele passou a investir em projetos sociais, especialmente aqueles ligados ao bem-estar animal. Relâmpago Negro, ou melhor, Sombra, viveu uma vida feliz ao lado de Luna e Mestre Elias. Ele nunca mais foi violento, sua alma curada pela presença de quem realmente o amava e compreendia. Luna, com o dinheiro e o apoio de Victor Costa, construiu um pequeno refúgio para cavalos com traumas, aplicando os ensinamentos de Mestre Elias e a experiência de Sombra. Ela se tornou uma referência na doma gentil e no cuidado animal. Mestre Elias, o velho sábio, continuou a viver sua vida simples, mas seu legado de compreensão e paciência se espalhou, inspirando muitos a verem os animais não como objetos de posse, mas como seres sencientes, com almas complexas. A história de Relâmpago Negro ensinou a Victor Costa e a todos nós que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas na capacidade de amar, de se conectar e de curar as feridas, sejam elas de um animal ou de uma alma humana. É uma prova de que a mais pura forma de doma não vem da força ou do domínio, mas da compreensão, da empatia e da capacidade de reconhecer a dor e o amor no coração de outra criatura, não importa quão selvagem ela pareça ser. O galope de Relâmpago Negro, antes um símbolo de fúria e isolamento, tornou-se um galope de liberdade, de amor e de um propósito renovado. A história de um cavalo que encontrou sua paz através do laço de uma criança. E assim, amigos, chegamos ao fim de mais um Contos de Galopes que nos mostra que a vida é cheia de reviravoltas e que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Uma história que nos lembra do poder das segundas chances. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Qual foi a parte que mais tocou você? A revelação de Mestre Elias, a conexão de Luna com Sombra ou a transformação de Victor Costa? Se você se emocionou com esta história, se ela fez seu coração galopar mais forte, por favor, deixe seu like. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais contos inspiradores como este. Não se esqueça de se inscrever no canal Contos de Galopes para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo conto de emoção e superação chegar. E claro, adoraríamos saber sua opinião. Deixe seu comentário abaixo. Nos conte o que achou desta narrativa e compartilhe suas reflexões. Sua participação nos ajuda a crescer e a criar conteúdo ainda melhor para você. Até a próxima vez, onde o galope da emoção nos levará a novas histórias, a novas descobertas e a mais momentos que aquecem a alma. Um grande abraço e fiquem com o coração cheio de esperança.